Boa noite, meus amados irmãos. Vamos começar esse vídeo agora. Eu tenho um tema muito bom hoje para falar sobre as coisas do nosso Criador dos céus e da terra. Vamos ver o que eu tenho hoje para falar sobre o Criador dos céus e da terra. Hoje, o tema é o seguinte: quando a gente vai pregar a Bíblia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar uma certa coisa no ponto de Deus. Vamos mostrar agora uns versículos agora que eu gosto de ler antes, porque tem muita gente que fala que nós somos ateus, outros falam que é os desigrejados. Não, eu acho que não. Nós somos os mais igrejados que existe, porque nós somos a igreja, nós somos o templo. E o que nós somos? Aonde nós estamos? Em todo lugar. Nós estamos em todo o território do Brasil e do mundo. Nós somos a maioria. Então vamos ver se nós somos a maioria. Nós somos o quê? Os templários. Nós somos o templo. Nós somos os igrejados, não desigrejados, porque nós somos a igreja de Deus. Vamos ver onde prova isso? Vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16 e o 17. Não saber, vou começar no 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá deterioramento, mas o tal será salvo, todavia pelo fogo. Tá vendo? Se a obra dele se queimar, o tal será salvo, mas todavia pelo fogo, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tá vendo? Quando fala que Cristo, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que Ele deixou para nós, o Espírito de Deus, né? do Pai do Emanuel, né? Por que eu estou falando Emanuel? Vamos fugir um pouquinho do texto? Espere um pouquinho aqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Por que eu falei Emanuel aqui? É porque em Isaías está escrito o nome dele. Isaías está escrito o nome dele será chamado Emanuel. Então, obviamente, esse nome Jesus tem 2 capítulos em Mateus que foi colocado lá, que não existia. Quer ver? Isaías 7,14 e versículo 14 está escrito que o nome dele seria Emanuel. Então, e em Daniel está escrito que o nome dele seria Messias. Então, Emanuel, o Messias, e não Jesus, o Cristo. Então, Jesus, o Cristo, foi posto, porque a palavra J de Jesus, ela só foi criada no ano de 1500 depois de Cristo. Você pode pesquisar o tempo que você quiser sobre isso aí, que o nome Jesus é pagão. Jesus é denominado nesses meios para lá hoje em dia como um cavalo, um porco, alguma coisa assim. Então Jesus não é um nome do Filho de Deus. O nome do Filho de Deus é Emanuel, o Messias. Você pode pesquisar na Bíblia o quanto você quiser.
Você pode pesquisar na profecia de Isaías. Como é que lá na profecia de Isaías está escrito? E o nome deles, e ele será chamado Emanuel, né? E não Jesus, o Cristo. Emanuel, para se cumprir a profecia, ele deveria ser chamado Emanuel. A palavra de Deus não volta atrás, você acha que volta? Leia em Isaías, depois você me conta. Isaías 7,14. Vamos continuar nosso texto aqui. Eu estava falando que nós somos o templo de Deus. Esse era assunto. Saiu um pouquinho para nós. Porque aqui tem uma palavra aqui que eu não gosto nem de falar, que é Jesus ou Cristo, né? Eu não sou cristianismo. E nem quero ser cristianismo. Eu nem o conheço, esse homem, né? Esse que veio da letra J de 1500 para cá, eu não conheço esse homem. O meu Emanuel morreu há 1500 atrás de que esse Jesus o Cristo nasceu. Então esse Jesus o Cristo eu nem conheço. Eu conheço o Emanuel, o Messias. Então vamos ver aqui o que está falando aqui no 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso que se fala aqui, ó. Se alguém destruir o templo de Deus, destruirá, ó, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Vamos ver por que ele apanha o sábio na sua própria astúcia? Eu vou ler Atos 17. Vamos ver o que fala em Atos 17? Vamos lá? Atos 17. Atos dos Apóstolos 17. Vamos ver o que está escrito. João, Atos, 1 João, Atos 17. Tem muita gente que fala, que fica falando coisa da Bíblia, fica falando coisa das Escrituras Sagradas, mas só que é verdade mesmo, eles não pregam. Por que eles fazem tantas igrejas no Brasil? É porque templo é um dinheiro, né? E está aí em pregar a verdade para você? Não, eles querem te usufruir o seu dinheiro, né? O Deus, vamos ver aqui agora, pois coisas estranhas, Atos dos Apóstolos 20. Alguns dos filósofos, vou começar no 18. Alguns dos filósofos epicureus e estópicos concediam com ele e uns diziam que dizer a este pistoleiro, paroleiro. O que quer dizer esse paroleiro? Paroleiro quer dizer esse desordenador, esse que fica falando as coisas à toa. E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam o Emanuel e a ressurreição. E tomando, levaram a Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber quem é vencer isto, pois todos atenienses e estrangeiros residentes
de nenhuma outra coisa se comprovam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. O estranho, Paulo, que também esse nome também está blasfemado, o nome dele é Shaul. E estando Shaul no meio do Areópago, disse aos homens: Atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito o Deus desconhecido. Esse, pois, é o que vos honrais e não conhecendo, e é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mão de homens, e nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitasse de alguma coisa. Por exemplo, por que aqui ele escreveu? Vou parar um pouquinho para comentar um pouco. Por que ele escreveu isso aqui? É porque o ser humano, toda a vida, desde a época de Moisés, quando Moisés foi pegar lá as tábuas do novo pacto, as tábuas dos 10 mandamentos, o que eles fez? Enquanto Moisés foi buscar a tábua, falou: acho que Deus precisa de um bezerro de ouro, vamos fazer um bezerro de ouro para ele, que ele vai gostar. Deus não está nem com a sua ideia não, compadinho. A sua ideia não faz nem cosca. A sua ideia não serve para ele, né? Porque se servisse, nós não morríamos, né? Nós éramos seres eternos, né? Então a sua ideia não serve para Deus, né? Para você, o filho, ele manda o filho dele para remissão de pecados, e você pregar e construir uma igreja para obter lucro e dinheiro às custas do filho dele, né? Quem está roubando de Deus? Se o dinheiro que você ganha nessas denominações religiosas é de Deus e é do templo, então reparte com os templos, porque aqui vemos que os templos somos nós. Então nós merecemos esse dinheiro que você arrecadou para os templos e para as igrejas. Nós somos as igrejas. Em algumas Bíblias está escrito templos, mas em outras Bíblias está escrito igreja. Então nós somos a igreja de Deus, nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em pessoas, em templos feitos por mão de Deus, não por mão de homens. Então isso aí é bem claro na Bíblia, né? E qual seria a condenação desse povo, né? Vamos ver qual seria a condenação desse povo que faz esse tipo de coisa, que põe uma igreja acima do homem, né? Que põe a igreja, as igrejas. Não, esse dinheiro é da igreja, mas se é da igreja, me dá ele, ué. Ou dá ele para as pessoas, reparte com as pessoas, porque se o dinheiro é dos templos, nós somos o templo, nós merecemos o dinheiro de muitas seitas religiosas, esse dinheiro é nosso. Então, né? Eu acho que devia fazer até sobre isso, fazer o governo devolver o dinheiro para as pessoas, né? Porque o dinheiro é do templo, é das igrejas, as igrejas somos nós. Está escrito aqui em Atos, capítulo 17, né? E no verso 24, o Deus que fez tudo, o mundo que nele, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mão de homens, né? Ele não habita. Então, já que não habita, e lá em Pedro, lá em 1 Coríntios 3, no 16 e no 17,
falou, nós somos o templo de Deus. Então, vamos dar uma espiadinha aqui de novo, em 1 Coríntios 3,17. 1 Coríntios 3,17. Vamos dar uma revisadinha de novo para nós ver? Eu acho que é nisso que Deus falou. Vamos pegar eles na própria astúcia deles. Aqui para você ver. Toda hora eles entram em contradição. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vamos ver o que fala aqui. Eu já li uma vez, mas vocês capaz que está esquecido. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Tá vendo? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Quando eles falam para vocês que é para vocês ir na igreja, que o Espírito Santo está lá dentro da igreja e da igreja vai habitar em vocês, não, senhor, é mentira. O Espírito Santo de Deus já está em vocês, ele está dentro de vocês, ele habita em vocês. O templo de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Tá vendo? Quando eles falam que a igreja é santa, é mentiroso. Quando eles falam que a igreja feita por o templo feito por mão de homem é santo, é mentiroso. E todo aquele que é mentiroso pratica o que é contra a lei. Vamos ver aqui, ó. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio, está escrito no versículo 19, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Astúcia ou estupidez, né? Porque muitas seitas religiosas falam que existe até um purgatório. Por que eles falam isso? Por certo, estava passando um cachorro por perto, né? Quando passava um cachorrinho por perto, aquela pessoa religiosa olhou e falou, mas esse cachorro está cheio de purga, deve ter um purgatório aí. Então, em abuso da gente até hoje pensar que a gente não vai saber que um purgatório é um cachorro cheio de purga. Não existe purgatório aonde se paga pecado. Não existe isso aí. Existe ressurreição dentre os mortos. Depois a gente vai falar sobre isso também. Vamos ver lá em Mateus 23 por que apanha na sua própria astúcia. Vamos ver Mateus 23. O que está escrito em Mateus 23? Aqui ele falou que apanha na sua própria astúcia. Os sábios que pensam que são sábios, mas são tolos. Será que até quando eles achou que as pessoas iam ficar alienadas? Será que eles achou que ia ficar o resto da vida alienada, que as pessoas nunca iam saber, as pessoas nunca iam estudar, as pessoas nunca iam ficar toda a vida simplesinha? Não, vocês não podem saber das coisas de Deus, só nós. Só nós é os caras, nós é ladrão. Que é isso, rapaz? Você tá pisando, arrumando a forca para sua própria pescoço. Você já arrumou. Não vai demorar muito não, você vai cair. Quando Emanuel ia saindo do templo, aproximaram dele os discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Esse aqui é no 24. Vamos ler o 23. Eu gosto de ler o 23. Vamos ver o que ele fala. O que fala no 23? Vamos ver? Eu gosto do 23. O 23, ele bate demais nos religiosos. Ele dá uma surra de pedrada e paulada nas pessoas que têm religião. Porque muita gente fala que os seduceus, os fariseus e os seduceus eram pessoas do povo e não religiosos. Não, senhor. Os fariseus
era uma denominação católica, porque já existia até Papa naquela época. E os saduceus eram os judeus. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso para vocês verem como eram os padres. E eram também os bispos, os diáconos da Igreja Católica, que eram os dominantes daquela época. Espera, Juvenal. Espera, que eu vou estar fazendo um vídeo aí ainda. Primeiro, agora eu vou ler o Mateus 23. Para dar de porrete nesses religiosos contra a lei de Deus. E que puseram até o nome de Jesus aí, aonde eu não sei. Em 1500. Pode ver lá. E eu tenho o direito de fazer meus vídeos e postar na internet. Você sabe por que eu tenho? Eu vou mostrar aqui no meu livro, no outro livro, por que eu tenho direito. Perante a lei de 1940, né, eu tenho o direito de expressar a minha denominação religiosa, no que eu acredito, né? Eu acredito nas escrituras sagradas e na verdade, não na mentira, né? De acordo com a lei, acresce incenso do incenso 4 e ao artigo 142 do decreto de lei de número 2848 do dia 7 de dezembro de 1940, eu tenho o direito de expressar a minha denominação religiosa. E a minha denominação religiosa é Emanuel, o Messias, é aquele que morreu por pecado de muitos, e não esse Jesus de 1500, né? Porque a letra J foi implantada em 1500, é pagão. E até hoje as pessoas foram enganadas por ele, né? Por esse tal de Jesus, o pagão, né? Pesquisa na internet que vocês mesmos vão descobrir. Não precisa de eu ficar falando as coisas, não. Pode pesquisar. Vai lá. Me prova o contrário. Tá? Ó. Acresce do inciso 4º ao artigo 142 do decreto de lei de número 2848 de lei de 7 de dezembro de 1940. Eu tenho o direito de expressar a minha denominação religiosa, né? E todos eles também têm direito de pregar. Mas a verdade, desde quando eu prego a mentira e roubo as pessoas, já é estelionato. Pensa no que você está fazendo. Agora quer juntar tudo e vir amor em calço? Vem. Eu sou o templo de Deus. Eu sou pobrezinho, sou mentinho, não tem nada. Nadinha. Né? Quase as minhas roupinhas é a mesma coisa de trapo de saco que eu visto. Né? Minha vida inteira, honestamente. Deixa limpa. Né? Me prejudica. Né? Você viu lendo lá em Mateus o que faz quando a pessoa prejudica o templo de Deus? Deus faz o quê? Deus destruirá quem destruir o templo dele, porque o templo dele é sagrado, que sois vós. Pensa pra vocês verem.
Agora, já falei o decreto de lei, que eu tenho direito. Vamos ler Mateus e dar uma surra em alguém que prega mentira? Vamos lá, Mateus 23. Então falou Emanuel. Então falou Emanuel à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas quer dizer, que eram os papas, os presbíteros, os bispos, né, os padres e fariseus. Tá vendo? Os fariseus, os famosos fariseus do povo, que eram os rabinos daquela época, o povo que cuidava do templo, juntamente, juntou tudo com a igreja católica, porque naquele tempo o Império Romano estava lá comandando, juntou tudo com os papas, os bispos, fez a maior heresia da época, né? Até pegar a cabeça dos apóstolos, cortava a cabeça dele. Teve um discípulo que eles cortou a cabeça dele, que fincou numa estaca e sungou para cima, pôs limão em volta, né? E gritou e mandou ele viver, abusando dele. Isso corre até hoje, para provar que o que eu estou falando não é mentira. Até hoje eles pregam a cabeça dele numa estaca e põem limão em volta e mandam ele viver de novo. Viva fulano, viva, vamos ver. Vamos ver com a cabeça cortada, agora vamos ver se você vive. Espera que o doce está guardado. Espera, Juvenal. Então falou Emanuel à multidão dos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserdes, que observei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Só fala que vai fazer, mas não fazem. Pois atam fardos difíceis de suportar e põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos flectérios e alargam as suas franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Tá vendo? Sinagogas naquele tempo era igreja. E esse povo que ele está falando aqui, ó, eram os padres e os papas. Franjona largona, roupona bonita e tal. Esses eram os padres. Eu tenho prova disso aqui, que eu estou falando. Vou fazer um vídeo depois provando isso aqui. Eu não falo nada sem prova. E ama os primeiros lugares nas ceias e nas sinagogas. E as saudações nas praças de serem chamados pelos homens de Rabi e Rabi, mas, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber que é o Messias, e todos vós sois irmãos. Tá vendo? O resto é tudo irmão, só tem um só que é mestre, só tem um só que é Rabi, só, e só um que é mestre, o Messias, o Emanuel, o Messias. Todos vós sois irmãos. É igualzinho. Não tem essa, né? Ninguém na terra a ninguém na terra chamei de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, é o que está nos céus. Ninguém na terra chamei de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Emanuel, o Messias. O maior dentre vós será vosso servo, e o que mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Está vendo? E que o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Está vendo?
Mas ai de vós, escribas. Eu acho que o Emanuel, o Messias, gostava demais desse povo dos escribas e os fariseus, que são as denominações de hoje, né? Naquela época. Gostava demais. Olha o tanto que ele gostava deles. Observe você ver. Ai de vós, escribas, quer dizer, Império Romano, e fariseus, ou judeu, hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar o que estão entrando, quer dizer, os que estão a caminho para entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongas orações, e por isso sofreis maior rigoroso juízo. Tá? Que de você está guardado. Espera. Emanuel Mestre vem aí. Tem muita gente que fala que Jesus está voltando. Ele nunca vai voltar, porque ele nem existe. Agora, Emanuel vai vir, o Messias. Você pode ter certeza que vai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de teres feito, fazei filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Eu vou explicar isso aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quer dizer, fariseus, os bispos, né, os papas, os padres daquela época, juntamente com os hipócritas aqui os escribas e fariseus. Escribas quer dizer papa, né, bispo daquela época. Matava mais do que tudo na espada, pescoço. Aí na história do Império Romano, matava mais do que tudo. Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de teres feito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Quer dizer, eles percorrem o mar e a terra para poder fazer algo para Deus, mas não faz para Deus. Eles fazem para o inferno, e 2 vezes mais do que vós mesmos, quer dizer, para a morte. Ai de vós, doutores de cego, condutores de cego, não é doutores não, condutores de cego, pois que dizeis que qualquer que jurar pelo templo, isto não é nada, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Né? O que quer dizer isso aqui? Né? Que eles dá valor só em coisas que não prestam. Tanto o ouro que está no templo, tanto o templo quanto o ouro, nada presta. Mas eles dão valor nisso aqui. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro do templo, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Nessa trajetória, se eles fossem para dar valor, eles tinham que dar valor era no templo que santifica o ouro, não no templo, no ouro, mas eles davam valor no ouro. Aqui Cristo, o Emanuel, o Messias, o que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Ele já está tão contaminado que ainda fala esse nome ainda de Jesus, de Cristo, nosso Deus. Olha aqui para você ver. Qual que é o maior que você acha que é? Aqui, se fosse para falar, tinha que ser o templo. É maior do que o ouro. Mas o povo dá valor mais no ouro. Aquele que jurar pelo o altar não é nada. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Tá vendo? É o que acontece hoje. Né? Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Né? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está.
E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por tudo que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Está vendo? Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Está vendo? Condutores cegos, que coais um mosquitos e engolem um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. O fariseu cego limpa primeiro o exterior do copo e do prato, para que também o interior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte, de toda coisa imundícia, de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente você está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizei: se existíssemos dos tempos dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras. Como escaparei da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Essa palavra aqui é escribas, é mentira. Pois você estava falando mal dos escribas, como é que ele ia enviar escriba? Outra palavra mentirosa que a gente achou. Portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios. Não, ele nunca enviou profeta e nem sábio. Toda pessoa que ele enviou foi pobrezinho. Esse negócio de sábio e escriba. Escriba é o que ele estava falando contra eles. Escriba é os padres, os bispos, os papas, os sábios. E um deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Quem que matou? Foram os escribas. Aqui no 34 aqui, ó, eles falou: portanto eu enviarei os sábios escribas. Sábios e escribas. Foram os escribas e fariseus que mataram Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Os padres e os bispos deram facada nele lá, até mais ou menos umas 400 a 500 facadas lá dentro do altar. Só isso que eles fez, não é nada não. Então espero que gostem do vídeo e aprendam um pouco. Parar aqui no meio aqui do capítulo aqui. E espero que gostem do vídeo e compartilhem o vídeo com mais pessoas. Eu achei muito boa hoje essa pregação da Bíblia, né?
Estou aqui fazendo aqui a pregação na Bíblia João Ferreira de Almeida. Espero que gostem desse vídeo, né? Espero que tenha esclarecido bastante. Espero que tenham gostado.